Bom, boa tarde. Meu nome é Fabrício. Eu vou falar um pouco aqui das coisas que eu faço. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá, né? Eu vou falar aqui um pouco dos trabalhos que eu venho desenvolvendo nos últimos 3, 4 anos aí, e que vem ganhando um certo nome, né? A área está ganhando um certo nome diferente, tem uns 5, 6 nomes diferentes aí, mas computação social eu acho que é o que eu mais simpatizei. Primeiro, o contexto onde isso está inserido, o que a gente está fazendo, né? Acho que bem próximo do que o Pedro já falou aí. Há uma mudança de perspectiva na web, né? A web antes ela era como se fosse uma biblioteca estática, onde as páginas eram como se fossem os livros ali, existem poucas pessoas criando conteúdo, certo? Poucos autores de livros, né? E na Web 2.0 você tem as pessoas que estão criando conteúdo, aqui a metáfora, né? As pessoas vendo elas mesmas no telão, elas interagem, tem multimídia e elas mesmas criam conteúdo. Então a web, né, saiu dessa estrutura onde ela era só uma biblioteca e as pessoas criam conteúdo hoje em dia. Então hoje, né, todos estão conectados nela, né? O nenenzinho já nasce e já posta no Facebook, né, o que ele está fazendo. O resultado disso, né, é que redes complexas, redes sociais, elas são sistemas extremamente complexos, né? Imagina você gerenciar um sistema que tem 1 bilhão de pessoas e esse sistema aguentar, né? Ele aguentar o tranco ali, né? Se aguentar, em termos de servidores, conseguir exportar a quantidade de requisições. Então a logística ali não é trivial. E além disso, você tem pessoas conectadas por um grafo, né? Você não vê o conteúdo de qualquer pessoa do Facebook, você vê dos seus amigos. Essas coisas podem ser armazenadas juntas, tem milhares de desafios aí, certo? Além disso, elas abrem não só dessa perspectiva de sistema, de criar um sistema, né, de como gerenciar um sistema desse, como distribuir conteúdo, como recuperar conteúdo, mas elas abrem um espaço, né, elas têm registro de comportamento humano. E cada vez mais a gente está percebendo que essas teorias sociais ou formas de modelar comportamento humano, elas podem ser inseridas dentro de sistemas. E isso isso tem impulsionado diversos algoritmos, modelos, sistemas novos que exploram, né, características de modelagem de comportamento das pessoas. E modelagem de comportamento é algo da humanas. Então é por isso que a computação abriu um pouquinho aí para a computação social, né? Os nomes que vêm sendo dados, ó, Social Computing, Network Science, Computational Social Science, Social Network Analysis, Big Social Data e por aí vai, né? As principais conferências da área de computação, né, elas têm abraçado o tema social network de maneira geral, né? Ela sempre está em qualquer um desses, todas essas aqui são top conferências, né, em cada uma de suas áreas, como KDD em Data Mining, Akai em HC, né, o Wisdom em CG, né, em recuperação de informação e por aí vai. Cada uma dessas, VLDB, cada uma dessas tem lá sua área de social networks e as pessoas trabalhando em problemas daquilo lá. E aí é difícil você saber se um cara que abordou um problema lá no CIGIR, ele está ciente de um trabalho que toca num ponto que poderia ter ajudado o trabalho dele, mas em uma outra área, né? Por exemplo, na CAI. Difícil manter um controle de toda a computação. Então, alguns pesquisadores, né, vêm se propondo a abranger, pelo menos dentro da computação, de uma maneira um pouco mais interdisciplinar, né, que é o que a gente vem tentando fazer aqui. Então, essa ideia, né, eu vou explicar aqui, eu vou dar um exemplo clássico aí, de uma teoria social que depois foi verificada com o uso de redes sociais online, e aí, só para dar um exemplo, né, de como essas coisas já estão aí há 60 anos, mas a gente vem buscando para dentro do contexto da computação. Então, o primeiro, vocês já ouviram falar dos 6 graus de separação, né? Então, esse é o experimento de Milgram, em 67, em que ele resolveu mandar cartas, então, ali de Nebraska para uma pessoa, um único alvo em Boston, para ver se as pessoas estavam conectadas por poucos passos. A ideia dessas cartas seriam cartas que têm que ser entregues para algum conhecido, e esse conhecido só pode enviar a carta para um outro conhecido, né? Então, ele pedia para anotar nas cartas quantos passos gastaram até chegar no alvo final, né? E aí ele depois fez um estudo sobre essas cartas que chegaram, né? E quantos passos elas gastavam. E ele viu, né, que são os números dele, ó, ele mostrou que
esse é um histograma, né? A maior parte ali está em volta dos 6, né? Quer dizer, a maior parte das cartas chegaram em 6 passos. E aí ficou essa coisa dos 6 graus de separação. É lógico que era apenas ele formulou toda essa hipótese, toda essa teoria de que todo mundo estava conectado, havia uns hubs que eram pessoas muito conectadas, que você acaba atingindo elas e os hubs comunicam rapidamente. Então ele formulou tudo isso, mas nada foi medido, só um pequeno experimento para dar o embasamento no que ele estava propondo, né? Que era essa ideia de que está todo mundo conectado por poucos graus. Outras evidências, né? BH é um ovo. Né? Já tinha uma comunidade no Orkut que era BH é um ovo. Tinha uma outra que era BH é um ovo de codorna. Né? Depois, posteriormente, em 2003, teve um pessoal que resolveu já usar, né, a mídia eletrônica, usar e-mail, né, para poder verificar se essa coisa dos 6 graus de separação era válida. Né? E aí eles fizeram um experimento, um paper na Science, onde eles tinham 18 alvos, 13 países, as pessoas mandavam e-mails para tentar atingir um determinado alvo. Então, sei lá, eu penso numa pessoa que eu conheço, que conhece muita gente, aí eu falo com ela, olha, você pode repassar esse e-mail, né? Isso não funciona tão bem, fica uma coisa meio de spam, né? Você acaba não entrando no experimento, né? Eles mandaram muitas cartas, mais de 60 mil participantes, 24 mil sequências, só 384 atingiram o alvo. Porém, acaba que o número final deles é de uma quantidade ainda só uma ordem de grandeza acima do outro experimento do Milgram. Mas, de novo, obtivendo caminhos entre 2 e 7. Né? E reforçando essa teoria. Né? E aí vem, posteriormente, as redes sociais online e as pessoas que coletaram uma rede inteira. Né? Coletaram o grafo inteiro e foram lá e mediram. É um all-pair shortest path, né, que você tem que fazer. Você calcula todos os caminhos entre todos os nodos. Você não precisa nem ficar fazendo esse roteamento de pedir para um mandar, nem nada. Você calcula todos os caminhos mínimos. Né? E aí você plota a distribuição disso. E aí muita gente verificou isso daí em várias redes, e aí estudaram essas propriedades, identificou que realmente existe ali um backbone, né, que faz a informação se propagar rapidamente, e analisou essas propriedades e que realmente conectam as pessoas. Hoje já tem um estudo aí mais recente com o pessoal com o grafo inteiro do Facebook, deu 4 graus de separação. Quer dizer, tem uns trabalhos de modelagem mostrando que as redes ao longo do tempo elas vão se densificando e como elas vão evoluindo. Então, esse é um trabalho, era uma notícia no New York Times, né, mas falando de um trabalho. Que 98% dos usuários do Twitter estão conectados com menos de 6 graus de separação de qualquer outra pessoa. Teve um aluno aqui do departamento que fez uma heurística para tentar encontrar, né, o caminho no Twitter, sem ter o grafo todo. Né? E ele tenta ir para a cidade mais próxima, ele tenta pegar algum amigo que mora na mesma cidade ou mais próximo possível da pessoa-alvo. Né? E aí ele calculava lá, olha aqui, eu tenho 4 graus de separação do Mark Zuckerberg, talvez eu peça um estágio lá no Facebook. Aí ficou bacana o trabalho dele, né? Ele bolou essas heurísticas, que ele não tinha o grafo todo. Enfim, voltando ao que é a área, né? Eu costumo ver essa coisa de ter data mining, mineração de dados, banco de dados, sistemas, IHC, todas essas áreas da computação e várias outras, tentando abordar assim, o mesmo tema, me lembra essa coisa dos cegos e do elefante. É um conto chinês, né, em que todo mundo estava tentando, os cegos, né, de nascença estavam tentando apalpar o elefante para tentar descrever como é que ele era. Né, e cada um apalpou uma parte do elefante. Então um falou, ele parece uma corda, outro não, ele parece um muro, parece um bambu. E aí eles brigavam e não chegavam num consenso de como realmente era o elefante, ao invés de formular em conjunto uma visão geral, né, sobre as visões que eles tinham. Então é assim que a gente vem unindo esforços de departamento muito forte em recuperação de informação, em mineração, em todas essas áreas. Então é o esforço que a gente vem fazendo de tentar enxergar, né, o tema como um todo e não simplesmente abordar dentro da disciplina que o professor já tem aquele conhecimento. Né? A minha visão, né? Eu busco entender, modelar e explorar comportamentos sociais com os de bases de dados reais extraídas de redes sociais online. Visando, principalmente, né? Um ponto que a gente faz, que é o de
medir e validar teorias sociais. Às vezes a gente chega lá, pega uma teoria que existe há anos e fala, olha, na prática não funcionou assim nesse sistema aqui. Sob essas condições, no sistema online, que talvez não expresse o comportamento de uma pessoa no mundo offline, mas não funcionou. Então, às vezes a gente revisita coisas da sociologia, né? Um ponto que a gente faz é a criação de novos algoritmos e modelos. Sempre que a gente faz esse tipo de estudo, a gente está buscando incorporar isso dentro de algum sistema computacional. E eu, particularmente, eu gosto de sistema real. Eu gosto de desenvolver o site, desenvolver o sistema web, botar no ar, falar, tá aqui um negócio que funciona. Eu vou mostrar aqui na palestra algumas coisas que a gente veio fazendo. Então, eu vou falar de alguns artigos publicados recentes, além desses aqui, tem outros, tem algumas coisas que eu só toco no assunto, mas o primeiro trabalho que a gente falou, vamos começar a estudar essa área, nosso primeiro assunto em Twitter foi propagação de informação, né? Uma pessoa, é o boca a boca, né? Conseguir medir o boca a boca é um negócio, na época a gente estava fascinado com isso, então a gente vai conseguir medir, tem um retweet, esse cara passou informação para esse, como é que essas coisas se propagam, quais são os padrões, né? E a gente, eu acho que a implicação clara aí é estratégia de marketing, tem muita empresa querendo pagar para alguém divulgar alguma coisa, então tinha muito achismo e a gente entrou nesse assunto com um trabalho de medição. Primeiro passo, temos que coletar. Se você fizer uma coleta pequenininha do Twitter, ninguém vai acreditar no que a gente está falando. Né? Vamos falar, mas será que no Twitter todo isso daí é válido? Então a gente fala, vamos fazer uma coleta, então são meses até a gente conseguir ter os dados, né? e começar o estudo. A gente conseguiu uma lista branca do Twitter, na época eles deram isso, eles não dão mais, em 58 máquinas, e fizemos 20 mil requisições por hora, porque normalmente uma pessoa poderia fazer 150 requisições por hora, a gente conseguiu a lista branca, fez 20 mil por hora. Então a gente conseguia, com isso a gente conseguiu coletar o Twitter inteiro. A gente descobriu que os usuários tem um ID interno, que é o 1, o 2, o 3, o 4, 5, a gente percorreu todos. Coletou o grafo, coletou todos os tweets e coletou a informação do perfil dos usuários. Né? Verificou se coletou o grafo inteiro, né? Por exemplo, pegando a lista de seguidores seguidos, não havia nenhum ID acima dos inspecionados, que a gente foi coletando 1, 2, 3, não tinha nenhum ali na lista de seguidores superior aos que a gente inspecionou. Né? Deu 54 milhões de usuários, isso em 2009. 2 bilhões de links, 1,8 bilhões de tweets. Hoje o volume é muito maior e a gente custa lidar com esses dados dependendo do algoritmo que a gente quer rodar. Então tem todo o desafio aqui para fazer um gráfico, às vezes você não sabe o que o aluno passou, né? O cara teve que paralelizar, não sei o quê, rezar para não ter pico de energia, não acontecer nada. Então, um trabalho que a gente queria fazer era o de propagação, certo? Uma informação é meio vago, né? E aí, o que vai ser uma informação propagada? É um texto, a gente pegar e fazer matching de texto em todos os tweets era uma coisa impossível. Aí a gente falou, poxa, um negócio legal para a gente estudar seria os URLs. Né? Como o URL espalha, porque é uma informação limpa, né? E fácil de fazer um matching dela. Problema, as URLs nesse sistema são encurtadas. Elas são encurtadas com bit.ly, vários encurtadores. A gente encontrou mais de 70. Então a gente tinha que traduzir elas, fazer uma requisição, né? Aquele HTTP 301, ela redireciona, você pega a URL correta. Né? E a URL longa, né? Então a gente teve que fazer isso em todas as nossas URLs, eram milhões, né? E aí a gente criou esses nomes, né? O cara que começa um espalhamento, né? O que começou e foi o primeiro a postar uma notícia, alguma URL, né? Tem o cara que espalha, que é aquele que pega a notícia e espalha ela para todo mundo, e tem aqueles caras que só recebem e não espalham uma notícia. A gente estudou como é que eram os usuários, que tipo de usuários que a gente tinha nesse sistema e como que se dava essas propagações. Aí é um trabalho daqueles assim, de 14 páginas, 2 colunas, parece bula de remédio. Aí eu vou mostrar um gráfico, né? A gente fez um monte de coisa, mediu muita coisa. Então, uma análise aqui que a gente viu é que as árvores são muito mais largas do que profundas. Né? Até por essa natureza de broadcast do Twitter, que você manda para todo mundo. Então, acaba que ela é muito mais, o espalhamento, o retweet, ele acontece muito mais ali em largura do que em profundidade. Em geral, morre em poucos hops, certo? Algumas coisas que a gente quantificou foi a audiência, né, que uma URL pode ter devido a essa propagação. E o que a gente viu é isso, que algumas
alguns URLs, elas atingiam um volume absurdamente maior se você considerasse a propagação do que simplesmente o cara que posta uma vez. Às vezes um New York Times posta, mas o número de retweets é que contava realmente a audiência dela, era ordem de grandeza maior do que simplesmente. Ou seja, o retweet importa muito, né? Isso que a gente estava medindo. Então a propagação realmente ocorre e ela é muito importante ali, né? Das coisas que a gente fez aqui nesse trabalho foi mostrar que ter muito seguidor não necessariamente implica em atingir uma audiência muito alta, né? Esse foi um trabalho que era basicamente a observação principal do trabalho. A gente falou de influência, de que nem todo mundo que tem uma audiência muito grande como seguidores é uma pessoa que atinge uma audiência tão ampla, né? E mostrou diversos casos. Esse foi um trabalho que deu um barulho enorme, essa falácia do 1 milhão de seguidores, até porque a gente mencionava celebridades. Ah, Britney Spears, ela tem muito seguidor, mas as coisas... Aí isso, veio até revista de fofoca querer falar com a gente. Como é que é sobre a Britney Spears aí? Né? Eu dei entrevista no Cazé sobre... Eles não queriam saber muito da parte científica, não. Era mais por causa da gente ter falado de celebridade no trabalho, né? Mas mostra o interesse das pessoas, de maneira geral, nesse tipo de assunto, né? Isso sai do New York Times, em vários lugares. Mostra o interesse além da computação, né? E a gente estava descobrindo várias coisas ali para a criação de sistemas. Eu já vou falar um pouquinho disso aí. O que essas análises inspiram, né, inicialmente? Então, como que a gente identificaria um cara, né, que espalha amplamente novas tendências? Aquele cara que é um dos primeiros a falar sobre um tema. E aí a gente saiu das URLs e foi para hashtag, algum tema que ainda não surgiu. Quem que é o cara que fez pegar alguma coisa, certo? Emplacou alguma coisa. Então, é um cara que tem muitos seguidores? É um cara... Que tipo de cara é esse, né? Então, a gente já tinha essa noção de que o espalhamento funciona, todas isso daí, a gente foi bolar esse tipo de trabalho. O que a gente fez, né, encurtando um pouco as coisas, é que a gente criou um algoritmo baseado em PageRank, porém que considera tempo, para dar peso, né? PageRank é o algoritmo do Google aí, onde uma pessoa passa importância para outra, digamos, no caso uma página web do New York Times aponta para a sua página, ela passa importância para a sua página, né, na hora de aparecer como resultado de busca. No nosso caso aqui, a importância é propagada se o New York Times ou alguém muito seguido me segue, certo? Só que aqui não era bem isso, a gente mudou um pouco para ser o New York Times me retweetou, né? Ele tem muitos seguidores, ele é importante, ele me dá um crédito por isso, certo? Mas se eu tivesse sido o primeiro, isso também tem peso. Então tinha o tempo e quem retweetou. Tinha duas coisas aí para dar peso um exemplinho aí. A gente chama isso de trendsetter, esse cara que cria trend, né? Olha lá, esse cara aqui embaixo, ó, esse gráfico desconectado ali, ó, né? O 1, ele foi o primeiro a postar, o tempo 1, né? O segundo aqui ele é só um early adopter, é um cara que foi um dos primeiros a falar daquilo lá, mas ninguém deu a mínima. Só uma pessoa retweetou ele. Agora, quem que seria o trendsetter? Olha lá, o 3, né, o A lá em cima, desculpa, o A, né? No tempo 3, ele retweetou, o 4 espalhou. O 4 é um cara que foi importante para esse tema pegar, certo? Várias pessoas seguiam o 4, né? E agora o 3 foi o cara que criou. Então, eles têm que dar crédito, todos os dois têm mérito. E é isso que o algoritmo computável, certo? Então, a gente colocou aqui também um modelo de identificação de tópicos, né, para poder não ser assim, um gráfico geral do Twitter, sim por tópico, no assunto tal, na hashtag tal, né? Bom, isso foi um trabalho no KDD que a gente publicou. Eu só estou mostrando a visão geral para todo mundo ter uma ideia do que a gente está fazendo aqui dentro do laboratório, né?